Romanos 4,16. Vamos ler? Essa é a razão por quem provém da fé que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa. Presta atenção nisso. A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, o judeu, mas também ao que é da fé. Fala assim: sou eu. Quem é da fé aqui? Então está dizendo assim que a promessa está firme, que Deus tem uma firme promessa, não somente para o judeu ou para aquele que está cumprindo a lei, que a sua fé é baseada na lei de Moisés, na lei mosaica. Não, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão, ele é o pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama, presta atenção agora, eu falei que futuro não chega, cria, amém ou não amém? O Deus que chama a existência as coisas, que chama a existência as coisas. Pode passar. Abraão, esperando, contra a esperança, creu. O que quer dizer isso? Ninguém mais tinha esperança, era difícil manter a esperança, e ele continuou crendo. Ele continuou crendo, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo. Está dizendo assim: como que eu vou ser pai de multidão se eu sei que eu tenho um corpo velho, debilitado, cansado? Querendo ou não, Abraão já tinha quantos anos? Mais de 90, quando Deus falou para ele que ia dar um filho para ele. Então o que o texto está dizendo ali de esperança era isso. Abraão olhava e falava assim: não tem mais esperança. Ele creu contra a esperança, que na cabeça humana de Abraão, na cabeça humana de qualquer pessoa é: como que Abraão vai ter esperança? Acabou a esperança. Então veja bem, ele sabia, um corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade de Sara já era avançada. Ele não duvidou, ele não o quê? Por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé. Por onde? Por onde? Se fortaleceu. Pastor Pedro, por que vocês pentecostais têm a mania de mandar o povo da glória? Lê ali que você vai descobrir. Como é que ele se fortaleceu? Como é que ele se fortaleceu? Como é que ele se fortaleceu? Estando plenamente convicto de que ele era, ele ali no caso teria que ser com E maiúsculo, poderoso para cumprir o que prometera. Que ele é poderoso para cumprir o que prometera. Eu não vou me ater a Abraão, apesar do texto inteiro estar falando dele, por causa do tempo, mas só um resumo. Por que fala que Abraão é o pai de todos nós? Um homem que não podia ter filho, que estava com a idade avançada, você recebe uma promessa de Deus: vou te fazer pai de multidões, vou engrandecer o seu nome, vou te fazer rico. Está no texto, pode ler lá com calma. Deus está dizendo para Abraão que não pode ter filho, que já estava velho: vou te dar um filho, e todas as famílias da terra serão abençoadas por causa desse filho. Ele está falando para um homem que já tinha tentado de tudo, com 100 anos,
Deus olha para um homem desse e fala assim: eu vou te dar um filho. Presta atenção. Abraão agora se torna o pai das maiores 3 fés do mundo. Eu não sei se você sabe por que o judeu briga com o Islã, por que o árabe briga com o judeu. Eu vou te explicar resumidamente, muito rápido. Na verdade, eles são irmãos de mãe diferente. E qual que é a disputa do árabe para com o judeu? Quem é o verdadeiro filho de Abraão? Se você não sabe, Abraão é o pai da fé islã. Eles acreditam por conta de Ismael, que deu origem aos ismaelitas. Aí tem que estudar um pouquinho de genealogia. Você vai entender que todo o povo árabe veio de Ismael, e todo o povo judeu veio de Isaque. Só que Deus não tinha falado para Abraão que ia dar um filho para ele, que seria o número 1, e que seria pai de multidões, e que seria o herdeiro da promessa? Falou ou não falou? Para o árabe é o seguinte: é Ismael. Para o judeu, não é Ismael, é o segundo filho, porque Deus falou com Sara também. A discussão é se Deus falou ou não falou com Sara, porque com Abraão ninguém tem dúvida. Então eles alegam que o judeu falsificou e incluiu o que Deus tinha falado para Sara, mas que Deus nunca falou para Sara. Aí eles vão ficar brigando isso daí, meu filho, até Deus pegar eles e explicar, porque eu nem você vai dar conta. Aí nasce o judaísmo, que é a religião do povo de Israel. Não é o povo de Israel. Tem muita gente em Israel que não tem a fé judaica, tá? Que não tem fé em nada. Lá tem tudo quanto é coisa que você imaginar em Israel. Aí nasce o árabe, que deu origem à fé islã, através de Maomé, ou Mohammed, o seu profeta, o seu mensageiro. Presta atenção. Só que aí ainda nasce o terceiro povo, que somos quem? Nós. Que, se você não sabe, só existe o cristianismo porque existiu o judaísmo. Jesus nunca foi cristão, Jesus sempre foi judeu. Só a título de informação, tá? Jesus praticou o judaísmo, cumpriu a lei e morou em Israel. Você e eu, gostando desse assunto ou não, essa é a verdade da história. Sem emoção, essa é a verdade da história. Ponto. Então pensa comigo, Deus fala para um cara que tem 100 anos: vou te dar um filho, e você vai ser pai de multidão. Passa quantos 1000 anos? Olha o tanto de filho que esse cara tem. O pai das 3 maiores fés monoteístas do mundo. Estou falando de Abraão. Agora vem comigo. O texto vai deixar claro, e é aqui que eu quero ser pregador. O Deus que chama as coisas que não existem como se já fossem. Vou falar de novo. O Deus que chama, é Ele que está indo ou é a coisa que está vindo? Tem que comprar o raciocínio. Se é Deus que chama, é Ele que está indo para o futuro ou é o futuro que está vindo até Deus? Vou falar de novo. Sua promessa está lá no futuro. Amém ou não amém? Pastor, não entendi, vou entregar rápido. Talvez sem a promessa de Deus e sem a intervenção do Eterno, você demoraria 10 anos para chegar lá. Você demoraria 20 anos para construir esse negócio. Mas aí de repente Deus fala assim: ô Lázaro, sai daí, sai desse esconderijo, desse túmulo, dessa morte, solta essas amarras e vem para fora. O Deus que chama coisas mortas à vida, o Deus que chama as coisas que não existem à existência. Irmão, eu não sei o que você está esperando na vida, eu só preciso dizer uma coisa: Deus tem o poder de pegar o seu amanhã, de pegar o seu futuro, de daqui 10, 20, 30 anos e falar assim: eu vou trazer para o hoje, eu vou trazer para o agora. Eu vim profetizar para alguém que vai antecipar o futuro e vai
experimentar desse texto o Deus que chama as coisas que ainda não existem como se já existisse. Quem já pode crer? Quem já pode crer nessa palavra? Será que já tem alguém que pode crer nessa palavra? Fala para duas pessoas: futuro não chega, se cria. Deixa eu ver se eu enceno. Não é você que está indo, você está provocando, você está atraindo. Pastor, me prova. O tempo não muda o seu destino. Você conhece uma pessoa que passou 10 anos, ela só está na promessa, na promessa, na promessa, e continua a mesma coisa. Você conhece alguém lá no seu bairro que foi criada com você, que passou 20 anos, ela parece que não evoluiu em nada, parece que ela regrediu. Então isso prova que não é o tempo que faz as coisas acontecer, somos nós. O tempo não muda nada. O tempo, a única coisa que ele faz é te envelhecer e te matar. A única coisa que o tempo faz com você é te envelhecer e te matar. Quem já viu aquele meme de uma caveira no banco, esperando o varão perfeito? Cuidado para você não virar aquele meme, viu, irmã? É, varão, você fica esperando aí a Angelina Jolie? Irmão, você não é Brad Pitt? Porque tem umas irmãs também que estão esperando o Brad Pitt, mas também não é Angelina Jolie. Sem ofender, dá uma olhadinha no espelho. Tem uns caras, vou falar na linguagem dos manos, tem uns caras feiosos, ridículo. Você fala da mulher pro cara fala assim: não, é muito feio pra mim. Irmão, deixa eu falar um negócio. Essa irmã recebeu foi livramento. Dá uma olhadinha no seu redor. Pastor, como que eu faço então agora? Tá, vamos lá. Pastor, como que eu faço então para que eu estou no presente, mas eu vou atrair o meu futuro para ele? Como que eu faço, pastor, para estar aqui e ver as coisas se materializando? Como assim o futuro? Coisas que estavam distantes, coisas que demorariam anos, coisas que estavam longe. Presta atenção. O que é o futuro? Cheguei no futuro? Não tem isso. Então presta atenção. Primeira coisa, quer anotar? Primeira coisa para você chegar, ou atrair, ou viver esse futuro que você tanto espera: encerre logo o que não tem futuro. Quer anotar a primeira coisa? Essa é só uma pincelada de uma outra mensagem que eu tenho. Essa mensagem que é nova, estou trabalhando ela, primeira vez. Presta atenção. Primeira coisa, encerre logo o que não tem futuro. Abre para mim, por favor, em Gênesis. Abra, por favor, Gênesis. Não, abre a história de Jesus e Judas, quando Jesus dá um pão molhado para Judas e fala assim: o que você tem para fazer, faça depressa. Olha para mim. Jesus está na ceia, Judas era o traidor, amém ou não amém? Jesus está na ceia e Judas era o traidor, amém ou não amém? Jesus já sabia: esse homem vai me trair. Naquele momento Judas já tinha feito o pacto da traição. Naquele momento Judas já tinha negociado com os romanos e com os judeus como seria o ato da traição. Só que Jesus, pelo Espírito, já sabia: o traidor está entre nós. Jesus agora chama os seus discípulos para a ceia. Ceia fala de quê? De aliança. Jesus ia fazer uma aliança agora de sangue. Aliança de quê? Jesus ia fazer uma aliança de... Ele ia dar o corpo dele no simbolismo do pão, e ele ia dar um cálice de uva, dizendo: irmão, você que nunca parou para pensar no poder místico que tem na ceia, porque você fala que não é místico. Não, não sou místico, é assim. Se você toma Santa Ceia, você é mais místico que qualquer pessoa. Que você come um pedaço de pão pensando que é um corpo, e toma um pouquinho de vinho pensando que é um sangue. Se você não entendeu, isso é um pacto, tá? Se você não entendeu, isso é pacto. Por isso que Jesus falou assim: ó, uma nova aliança e um novo mandamento eu vos dou.
Porque nós estamos firmando um pacto aqui agora. Só que o engraçado é que Jesus, antes de fazer a aliança, ele pede licença para alguém. Porque Jesus não tem aliança com o traidor. Jesus não deixa o traidor na mesa. Tem uma única coisa que te permite sair do casamento, é assim ou não é? O adultério. Porque Deus foi traído por Lúcifer. E como Deus foi traído por Lúcifer, Deus sabe o que é o peso de ser traído. Pastor, posso perdoar? Pode. Devo perdoar? Se houver um arrependimento genuíno e verdadeiro, deve. Mas Deus, como sabe que fica uma sequela, talvez até irreparável, Deus, o próprio Deus fala assim: filho, quer ir embora, vai. Não tem mais nada que te prenda, você está livre. Porque essa pessoa quebrou o pacto. Porque essa pessoa quebrou a aliança que ela fez. O nosso Deus é Deus de aliança. Por que a nossa geração tem muito problema em servir a Deus? Porque Deus é Deus de aliança. É uma geração que não sabe honrar nada. Fala que vai e não vai, fala que vai pagar e não paga, fala que vai vender e não vende, fala que vai devolver e não devolve. Nos mínimos detalhes. Aí você pensa, como que você vai falar para Deus, eu vou fazer? Deus fala assim: você não cumpre nem. Você falou que ia levar o cachorro para passear e não leva, rapaz. Você não dá conta de honrar a sua mulher que faz comida para você, que te bajula, que te dá carinho, que te dá mimo, que te dá cheiro, que fica te elogiando enquanto está todo mundo falando mal de você. Ou você tem coragem de trair uma mulher dessa? Você acha que eu vou crer em que você é fiel na minha obra? Então desculpa aí, mas eu preciso falar. Deus é Deus de aliança. Só que antes dele entregar o novo pacto e a nova aliança, ele pega um pedaço de pão molhado e fala assim para João, somente para João: quem eu der o pão molhado é o traidor. Se você ler os 4 evangelhos, você vai entender que ele só falou para João. Porque pensa comigo, se ele falasse com todo mundo, você pegava o pão molhado? Se eu falasse na mesa, em público: para quem eu der um pão molhado, você é o traidor, você pegava o pão molhado? Só se você tiver... Tem que vigiar nas palavras, né? No altar, o povo é muito... Quando ele entrega o pão molhado, pode passar. Passa. Para quem que ele deu? Para Judas. Você leu lá, não deu? E após o bocado, imediatamente, quem entrou nele? Sabe o que eu acho engraçado no mundo espiritual? Me pergunta o quê? O mesmo pão que era aliança para os discípulos, para Judas foi a porta de entrada no demônio. Isso é louco. O mesmo pão que Jesus falou assim: esse aqui é o meu corpo que é dado por vós, é o pão que ele entregou para Judas, e o diabo entrou nele. O que isso me aponta? Que os elementos no mundo espiritual podem ser o mesmo e o destino diferente. Pastor, me explica melhor. Você vai vir comigo dia 9 na imersão de cura e libertação, porque hoje não tem tempo de explicar isso não. Voltando ao assunto. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, presta atenção: o que pretende fazer, faça. Eu vou tentar encenar para você entender. Já estou começando a concluir a mensagem. Vou tentar encenar na minha linguagem. Não foi Jesus que falou, é o Pedro que está falando. Sai daqui, vaza, some, desaparece, demônio. Capeta, sai da minha frente, capeta, traidor. Rala, vamos, vaza. O que você tem para fazer, faça. Jesus não perde tempo com o traidor. Sabe o nosso problema? Por que a gente não vive o futuro? Está amarrado no presente, que na verdade esse presente seu é uma grande frustração do seu passado. Você está com excesso de passado. Você não desfruta o presente. Você não celebra o presente. Você pode estar comendo a melhor comida do mundo. Você está comendo a comida lembrando: ele me traiu. Por que ele fez isso comigo? Porque ele é vagabundo, só isso aí, simples. Por que ela? Porque mulher também trai, tá, irmão? Mulher também trai, viu? E eu estou para te falar que é no mesmo grau o mesmo número e grau. Só que mulher...
Homem é bocudo. Homem faz os trem vacaiado. Mas enfim, cada caso que eu escuto, sou pastor, irmão. Até perdi o que eu estava falando aqui, irmão. Me ajuda aí, Will. Onde que eu estava, rapaz? O que você tem para fazer, faça. Sabe por que o seu futuro nunca chega? Deus não pode trazer novas coisas. Léo, qual iPhone é o seu? Vou fazer igual que a mulher da televisão, que a menina, Júlia Vitória. É o 14 Pro Max. Eu até posso, se eu tiver muito dinheiro, comprar o 14 e continuar com o meu 13. O meu é o 13. Posso ou não posso? Mas o que é o natural da vida? Gente comum e normal igual eu e você. Para comprar o 14, o que tem que fazer? Então, quando eu abro mão desse aqui, eu começo a projetar e ter acesso ao novo. Dificilmente alguém vende um novo para ir atrás do velho. Só se estiver quebrado. Só se estiver o quê? Só se estiver devendo. Pessoas que estão prosperando e avançando, ela nunca vai vender o novo para retroceder. Por que você faz isso na sua vida sentimental? Por que você faz isso em tantas áreas da sua vida? Você está se apegando em coisas que já deu, já deu, já foi, já era, passou o tempo. Tem tanta coisa nova, tanta coisa incrível surgindo, tem tanta coisa maravilhosa, mas você nunca vai acessar o seu futuro preso no seu passado. Esquece isso. Então encerra logo que não tem futuro. Calma, segura. Segunda coisa, quer anotar? Não dê acesso para quem não te dá destino. Quer anotar? Essas frases não é minha não, irmão, peguei na internet. Mal falo, né? Põe força quando eu falo. Está imitando fulano. Tô mesmo, problema não. Esse também me imita. Só que eu sou mais famoso, aí parece que é esse que inventou. Tô te falando, irmão. Se você vê tanta gente que me escuta. Olha para mim aqui. Sabe o nosso problema? Assim como Abraão, a gente quer manter alguns lós do nosso lado. Vamos lá em Gênesis, rapidinho. Cadê minha Bíblia? Acha para mim a hora que Abraão fala assim: ô Ló, a mensagem é nova, irmão, por isso que as referências estão faltando aqui na minha cabeça. E aí começa a vir as coisas aqui na hora, entendeu? Eu tenho aqui tudo anotado, mas começa a vir uns trem novo. Presta atenção. Gênesis 14. É isso? 13. Pronto. Gênesis 13, 8. Disse Abraão a Ló. Era Abrão ainda, não era nem Abraão. Preste atenção nisso. Ele era Abrão. Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus descendentes e pastores e os teus pastores, porque somos parentes e chegados. O que está dizendo aqui? Estava tendo uma briga empresarial. Vocês entenderam que isso aqui é um CNPJ? Vocês entenderam que isso aqui é um CNPJ? Eles eram sócios. Estava tendo uma briga. Porque os dois cresceram muito, os dois prosperaram muito, porém o recurso da terra era pouco. E agora começou uma briga. O pasto é de quem? O pasto é meu ou seu? Está na hora das minhas ovelhas ou das suas ovelhas? Começou uma briga ferrenha entre os pastores. Não era nem entre os dois, era entre os pastores, entre os funcionários, entre a equipe dos dois. Começou a degladiar. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartas de mim. Irmão, olha o nível que Abraão estava chateado com Ló. Se for para a esquerda, eu ia para a direita. Olha o nível, tanto que Abraão estava chateado com o seu sobrinho. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se for para o sul, eu vou para o leste. Eu vou para o outro canto, meu filho. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Parente. Se você não sabe, Ló é quase um filho para Abraão. Porque o pai de Ló morre
E Abraão adota o seu sobrinho como filho, porque naquela época era o seguinte: quando a esposa perdia o marido, o irmão tinha a obrigação de casar com ela e adotar os filhos, para a mulher não ficar desamparada, porque o casamento era com a família, não era somente com o indivíduo, era um contrato familiar. Você me entende? Entendeu ou não? Entendeu ou não? Pode passar o texto. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Tá bom. Lá atrás, outro dia eu te conto essa história também, com detalhes. Lá atrás, mas muito lá atrás, Deus tinha falado para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua, e vai para uma terra que eu te... Sai da tua terra e do meio da tua. O que Abraão fez? Levou Ló. Aonde que ele teve problema? Na terra. Sabe o que Deus estava falando para Abraão? Eu não falei que eu ia te dar uma terra? Mas eu não falei para você ir sozinho? Você foi levar Ló, você quase perdeu a terra. Eu sei que parece individualismo, eu sei que parece egoísmo, mas o que é seu é seu. E o que Deus quer dar para você é para você. Para de querer ser bonzinho demais e ficar levando gente que não está nem aí para você. Gente que, se tivesse a oportunidade, tomava o que você tem. Gente que, se tivesse a oportunidade, tomava o seu lugar. Tem gente que só não faz isso porque não consegue, irmão, porque queria. Deixa de ser inocente. Para de dar acesso para quem não te dá destino. Ló pode ser uma pessoa, como pode ser situações, tá? Ló pode ser uma pessoa, como pode ser alguma situação que você está postergando, e está vendo que a sua vida não sai do lugar. Encerra logo esse ciclo, filho. Prosperar na vida tem mais a ver em falar não do que sim, tá? Anota o que eu estou te falando. Todo dia vai chegar uma tentação, uma proposta, uma distração. Vão ali, vão não sei o que, vão fazer isso. E você vai, porque tudo é legal. E aí você esquece de dedicar no seu jardim. Sabe quando eu cheguei aqui no escritório hoje? Acho que era 2 horas da tarde, estava aqui dentro já. Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. Reunião atrás da outra. Eu não estou na internet preocupado com o pastor fulano. Não, quero saber não. Deus me deu uma terra. A minha terra nesse momento está na Avenida Barão de Melo, 2588. Então é dessa terra que eu tenho que me preocupar. Não tenho que preocupar com a terra de ninguém. Agora, quanto mais Ló a gente tem, menos pasto você tem. E uma hora vai faltar. E quando faltar, anota, vai dar briga. Gente que poderia ser sua amiga para o resto da vida, vai virar sua inimiga. Porque Deus falou para você não levar e você levou. Deus falou para você não trazer. Irmão, é melhor você ajudar do que você trazer, tá? Deus não proibiu ninguém de ajudar, não estou falando sobre ajuda, não. Você deve ajudar o seu próximo, é bíblico isso. Estou falando de ter aliança, de dividir o mesmo pasto, se você está pegando a visão. De dividir a mesma, sabe? Pastor, quer dizer então que todo sócio é Ló? Não, de jeito nenhum. Só que você tem que tomar muito cuidado, se foi Deus que permitiu ou não. Porque a Bíblia fala sobre sociedade. Não vos coloquei em julgo. Que sociedade há? Está falando de sociedade. Que sociedade há entre a luz e as? Não tem como ser sócio. Você pode até tentar. Vai ter julgo desigual. O que é o julgo? Alguém sabe o que é o julgo? É um aparelho de madeira que vai na cabeça do boi ou dos animais. Para quê? Para que nenhum ficasse para trás e nem para frente. Eles têm que andar na mesma linha para trabalhar junto. Então eles aravam a terra, eles puxavam o ferro para arar a terra. Presta atenção aqui. Então esse jugo é o que determinava se eles iam trabalhar igual ou não. Se o jugo tivesse desigual, um dos animais ia ficar sobrecarregado e o outro ia ficar leve. Por que tem muita gente morrendo no relacionamento? Porque está no jugo desigual. Porque tem que fazer tudo e o outro não faz nada. Tem que cuidar da criança, tem que fazer comida, tem que arrumar a casa, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas, e o outro fica lá, deitado o dia inteiro. Uma hora vai matar essa pessoa, não vai dar conta não. Estou te falando.
Um ora, jejua, vai para a igreja, busca a Deus. O outro está no boteco, tomando fumando baseado, dando um tiro. Alguém vai sair ferido dessa história. Então pensa, pastor, mas já entrei. Agora você já entrou, meu filho, você ora. Porque você talvez não sabia disso. Agora eu sei que não entrou, se você entrar, a escolha é sua. Que o seu pastor está te avisando. Eu estou aqui como seu pastor para te proteger de erro futuro, que eu já cometi e infelizmente já paguei caro. E quando fala pagar caro, irmão, é até no bolso, tá? É até no bolso, porque tem hora que você tem que tirar dinheiro, porque senão a pessoa não sai da sua vida. Estou te falando. Então, filho, encerra logo o que não tem futuro e para de dar acesso para quem não te dá destino. Posso terminar? Mateus 10, 12. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, que desça sobre ela a vossa paz. Mas se a casa ou o ambiente não for digna, torne para vós a vossa. Sabe o que Deus está dizendo? Não perca a sua paz por causa da inquietação do outro. Se o ambiente que você entrou não recebeu a sua paz, não perca a sua paz por causa do ambiente. É melhor você sair de lá. Se você não conseguiu levar paz para aquele lugar, luz para aquele lugar, não perca o que você tem. Porque automaticamente, se você conviver lá, eles vão tomar o que você tem. Eles vão sugar você, eles vão te drenar. Ai, pastor, ora por mim, tem um demônio. Demônio não, você tem que sair de lá. Não é demônio não. Esquece o capeta. Nesse momento não é demônio. Deixa ele quieto lá no inferno. Por nós mexe com ele. São escolhas erradas que a gente faz. São ambientes errados. São lugares errados. E a gente, sem olhar o que está fazendo a vida, vai deixando a vida a Deus dará. Irmão, a sua vida não pode estar a Deus dará. Deus deu a sua vida para você cuidar dela. Deus te deu o governo sobre a sua vida. Deus te deu a autoridade sobre a sua vida. O sucesso e a prosperidade não é um acaso, tá? É intencional. Não existe por acaso fez sucesso. Por um acaso, não. Pastor, Caneta Azul, até o Caneta Azul acreditou que se ele compôs, ele ia fazer sucesso. Até, irmão, você tem que acreditar. Sabe por que eu sei que ele acreditou? Me pergunta por quê? Porque ele compôs. Eu só componho o que eu creio que alguém vai cantar. Se você gostou, não gostou, não interessa. Um ficou famoso no Brasil inteiro, ficou ou não ficou? Porque mais do que ninguém, tem muita gente que sonha em compor e nunca compõe. Aí tem que vir um cara com as palavras tudo fora do contexto, com um jeito muito engraçado, compor e fazer o sucesso que era para você estar fazendo. Aí a gente fica ridicularizando, diminuindo. Para ele, tá ótimo. Tá indo na televisão, tá famoso na internet, tá ganhando dinheiro. Sabe por quê? Porque apesar de tudo e de todos, ele acreditou na música dele. Você está perdendo para gente que você podia estar ganhando. Com todo respeito e amor que eu tenho pelo Manuel Gomes, e tenho mesmo, que eu acho que ele é um vencedor. E só estou usando ele como exemplo porque músico ele não é. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, é para sacudir os pós. É para fazer o quê? Deus está dizendo assim: não leva nem ao pó desse povo. Isso é muito sério. Você está insistindo em lugares que não quer te receber. Sabe o que o texto está dizendo? Se o ambiente não te receber, não insista em ficar lá, você vai se machucar. É aquele clichê, mas é profético, é poderoso, é sábio. Não fique aonde você é tolerado, esteja onde você é celebrado. Você fica insistindo em lugares que já te feriu, que as pessoas não estão nem aí para você. Irmão, você acha que eu fico caçando alguns pastores? Os pastores fingem que não me conhecem. Se eu for lá, eles vão me cumprimentam. Você acha que eu vou ficar indo na igreja deles? Pastor, pedando com os pastores. E antes, sabe por quê? Porque é os que me amam, que é os que me respeitam, são os que me admiram, são os que pegam na minha mão, que olham no meu olho. Então eu não estou nem aí para o fulano, para o Beltrano, ciclano. Sabe por quê? Eles fingem que eu não conheço, não me conhecem. Então vocês fingem que não me conhecem, também não conheciam. Pronto, está tudo resolvido. Eles não vêm aqui, eu não vou lá. E está tudo bem.
Ele não vai deixar de viver, eles não vão deixar de ser bênção, eu não vou deixar de ser bênção, e cada um segue seu caminho. Sabe o nosso problema? A gente fica querendo se adaptar ao mundo do outro. Aí o futuro, as coisas nunca acontecem na minha vida. Você está fazendo tudo errado, irmão. Pegando caminhos errados, escolha errada. Quer insistir no relacionamento que a pessoa só te humilha. Tem que falar assim rasgado, para ver se você entra na sua cabeça. É só humilhação atrás de humilhação atrás de humilhação. E você continua lá mendigando a sua atenção. Pastor, Deus prometeu e não cumpriu. Você quer casar com Ló? Deus falou, sai daí. O que você está fazendo aí? E se você achar uma casa que te honra e uma cidade que te recebe? É ali que você deve ficar. Sabe o nosso problema também? Lugares que nos honram e que cuidam da gente, a gente troca. Também atrasou o futuro. Então tem gente que é especialista em estar bem, estar prosperando, está dando tudo certo, coisa está maravilhosa. Dá uma inquietação, dá uma perturbação, a pessoa troca tudo e escolhe o pior caminho. Se o lugar que não te recebe não te abraça, você tem que ir embora. O lugar que te recebe e te abraça, você tem que abraçar também. É isso que a Bíblia está ensinando. Pode dar mais um texto? Fala, pode. Honrarei os que me honram, desprezarei os que me desprezam. Quem disse isso não foi Jesus, foi Deus Pai. Deus Pai, na palavra, na boca do profeta, disse: eu honrarei os que me honram e desprezarei. Você quer tratar Deus com desprezo? Deus vai fazer assim com você, ó. Aí o caráter de Jesus revelado no Deus Pai, que é misericordioso. Aí Jesus entra com a misericórdia, ó Pai. Ô Pai, ele é enjoado mesmo, eu sei. Quando eu estive lá na terra, por um pouco eu não saí da bênção. Fui tentado a sair da bênção, porque Jesus foi tentado, foi ou não foi? Aí a Bíblia fala que ele fica intercedendo por nós. O que é interceder? Está acalmando Deus Pai. Ele é o mediador. Ele é o quê? Fica mediando. Que o caráter de Deus, irmão, vai por mim, era te fulminar. O caráter do Cristo é a misericórdia, é a graça. Eu sei que é complexo, mas você não está falando da mesma pessoa? Estou falando da mesma pessoa. Por isso que é difícil falar da Trindade, porque a gente tem que usar uma linguagem do nosso mundo para tentar explicar um Deus que está em outro mundo. Mas é mais ou menos assim. Não é idêntico, tá, irmão? Isso aqui é só uma analogia, pelo amor de Deus. Olha para mim. Sai daí. Esse lugar está impedindo a sua visão. Abraão está dentro de uma tenda, que nós apelidamos ela como a tenda do desânimo. Abraão está dentro de uma tenda desanimado, Léo. Abraão está pensando assim: a promessa não vai se cumprir. Deus falou, mas o anjo até hoje não engravidou minha mulher. Os anos estão passando, Sara está ficando velha, eu estou ficando velho, e nada de Deus se revelar, nada de Deus se manifestar. Ele estava começando a desanimar. Você pode ler o texto. Abraão está dentro da tenda abatida, ele não queria sair da tenda, ele pegou birra. Uma pessoa que não quer sair de casa é o quê? Depressiva, está angustiada, não quer ver ninguém, está frustrada. Abraão está dentro da tenda e não queria sair por nada. Aí o anjo do Senhor apareceu para ele e falou com ele assim: ó, sai da tenda, agora olha para o céu. Aí ele olhou, o que tinha no céu? Milhares e bilhares de estrelas. Aí Deus falou assim: conta. Abraão, não tem como. Pois é. Agora olha para a areia do mar. Aí Abraão olhou para a areia do mar. Aí Deus falou assim: conta. Abraão, não tem como. Conseguiu contar? Não, não. Esse tanto aí de número que você não deu conta de contar, é os filhos que eu vou te dar. Olha para mim. A tenda está aqui. O que Deus teve que fazer? Sai desse lugar que limita a sua visão. Você vai aplaudir Jesus? Vou te dar mais uma e termino. Existia um cego em uma cidade. Era uma aldeia. O cego está dentro da aldeia. Jesus, em milésimo de segundo, podia fazer assim, ó, está curado.
Podia ou não podia? Ele podia cuspir no chão, fazer uma bolinha de gude, encaixar aonde está faltando o globo ocular. Entendeu não? Quer que eu te explico? Por que Jesus cuspiu no barro? Alguém sabe? Porque faltava um órgão naquele homem. E aí naquele momento ele aproveitou a oportunidade para mostrar: eu sou o Deus que criou do barro. Não foi à toa que ele pegou o barro. Para que eu vou cuspir no barro? Que coisa é essa? Jesus estava dizendo assim: já que você não tem um órgão, eu vou mostrar quem é o Deus que criou lá no Gênesis. Porque não tem outra explicação se não for essa. Agora, olha o que está escrito no texto. Jesus pegou o cego e o conduziu para fora da aldeia. Para fora da... Quando ele saiu da aldeia com o cego, ele falou assim: ó, volta a enxergar. Quando ele voltou a enxergar, olha o que Jesus falou assim: você está proibido de voltar para lá. Pastor, não entendi. Quem tinha tirado a visão daquele homem era a aldeia. O lugar que ele vivia era muito pequeno para ele. O lugar que ele vivia machucava a visão dele. O lugar que ele vivia matou os sonhos dele. Tem muita gente querendo matar a sua visão. Você não pode, você não consegue, você é pequeno, você é limitado, você é fraco. E aí você começa a fazer o quê? Diminuir a sua visão para se encaixar na pequenez do outro. Vocês estão aí? Último ponto para você atrair o seu futuro. Posso entregar? É o último, inclusive. Eu vou até fazer assim, para você não ficar ansioso e para eu não inventar mais moda. Jesus mandou lembrar só de uma coisa do Antigo Testamento, que ele falou assim: ó, lembrai-vos. Olha para mim. Ele falou assim: ó, tem uma mulher especial que Jesus mandou lembrar dela. Só que essa mulher que Jesus mandou lembrar não foi porque ela era profetisa, infelizmente. Não é porque ela sapateava, pulava, tocava pandeiro. Não era porque ela era sábia. Infelizmente, Jesus fala assim: ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de... Está lá em Lucas, está no Novo Testamento. Jesus está dizendo assim, ó, lembrai-vos da mulher de... Por quê? O que aconteceu com a mulher de Ló? Alguém lembra? Isso é outra mensagem, mas só para ir rápido. Deus falou assim: não olhe para trás. Quem olhar para trás vai virar estátua de... Quando ela está saindo de Sodoma e Gomorra, quem representa a mulher de Ló? Aquele povo que não consegue parar de olhar para a vida que levava lá atrás. Aquele povo que fica flertando com o seu passado, que fica pensando: será que se eu voltasse, se esse fosse isso, será que não seria diferente? Ah, porque a minha vida não... porque antes que era melhor. Para de flertar com o seu passado. Só te destruiu, só te arrebentou, te colocou em maus lençóis, só gerou dor na sua alma. Aí Deus falou assim, ó, através do profeta: diga para a mulher, para todo mundo, não olhe para trás. Quem olhar para trás vai virar estátua de... O que ela fez? No meio do caminho, quando Deus começou a destruir a cidade com fogo, ela não aguentou. Porque o que nos mata é saber que Deus está destruindo o nosso passado. E está dizendo assim: não vai sobrar nada. Aí ela não aguentou. Quando ela escutou os barulhos, ela fez assim, ó. Quando ela faz aqui, travou na hora, dali ela não saiu nunca mais. Você está proibido de fazer isso aqui, ó. Pode ficar de pé no seu lugar. Hoje eu corri pouco, gritei pouco e pulei pouco. Estou muito cansado, passando mal. O Deus que chama as coisas que não existem como se já... ...2026... 2025, 2027, eu vou te encapsular e vou fazer assim com você: sai daí
Eu vou falar para o universo, eu vou dar uma ordem para as estrelas, para o sol e para a lua, eu vou dar uma ordem para os elementos, para os átomos, para os elétrons, para os prótons. Eu vou falar lá para o seu patrão, eu vou conversar com o presidente da nação no ouvido dele, eu vou falar para o seu pastor, eu vou conversar com aquela gravadora. Aquilo que eu ia fazer daqui a alguns anos, como você está provocando isso, como você está chamando a existência aquilo que não existe, ia demorar muito para acontecer. Mas como você está crendo como Abraão creu, como você está na fé como Abraão ficou na fé, que mesmo na desesperança continuou crendo, mesmo contra tudo e contra todos continuou crendo, eu vou fazer o seguinte: o que acontecer na sua vida aqui 5, 10, 15 anos, eu vou fazer cumprir no ano de 2024. Eu não sei se você está crendo no que eu vou falar, meu filho. Prepara para viver o melhor ano da sua vida. Deus está te preparando, te ensinando, te lapidando, porque Ele está dizendo assim: vou trazer o futuro que estava distante, vou trazer os sonhos que estavam distantes, vou trazer os planos que estavam distantes, para começar a acontecer agora, para começar a acontecer agora, para começar a acontecer agora. A casa que estava distante, o apartamento que estava distante, o carro que estava distante, o casamento. Pastor, eu pensei que eu ia casar daqui 2 anos. Quando eu assustei, estou tendo que casar agora. Pastor, eu pensei que eu ia mudar de cidade daqui muito tempo, mas quando eu assustei, estou tendo que mudar agora. Eu não sei se você está crendo nessa palavra, mas Deus vai fazer aquilo que está no seu amanhã, aquilo que está no seu futuro, passar a existir agora. Agora, agora, agora. Chama, fala, vem.